É muito difícil você ter um relacionamento que seja BDMS, que vai acabar bem. Se a gente pensar que sexo bom, ele devia ser bom porque é bom. Porque você gosta de alguém e é legal estar com aquela pessoa, e o sexo é uma conexão de corpos, que é bacana, que libera uma outra substância, não só a dopamina do prazer, mas também a ocitocina da liga, que faz você se ligar naquela pessoa. Agora, tem gente que precisa de tantas coisas para ter um sexo que você cria um problema. Tinha uma série, acho que era baseado, oh meu Deus, baseado nas histórias do Nelson Rodrigues, ou do A Vida Como Ela Luiz É? Fernando Veríssimo, A Vida Como Ela É. Não é? Que era muito interessante essa série, que eram atores maravilhosos, e que tinha uma mulher que ela começou a ter coisas para fazer sexo, que ela tinha que pensar não sei o quê, por final ela estava pensando no homem na lua, ela estava pensando em tanta coisa, ela nunca mais conseguiu ter prazer. Um trabalho tanto. Era um trabalho. Então, assim, tá escondendo algum vazio. Porque, assim, quando você está procurando muita coisa, essa performance, eu desconfio sempre que onde está o buraco? Porque não é ali. Tem buraco para ser preenchido. E a gente tem mania de não buscar os nossos buracos. A gente tem medo, mas a gente só cresce se a gente enfrentar os buracos. Não tem jeito. Cada vez eu vejo mais isso. E vale tão a pena, porque toda vez que você volta de um medo que você enfrentou, você volta melhor. E Tudo você que fala não te mata assim... te faz mais forte. Nietzsche, exatamente. O que não te mata te fortalece. Eu acho que é isso, tá na essência humana. A gente é que não dá vazão a isso. O que é isso aí? BDMS. BDMS. O que é? Isso é um tipo de relacionamento que alguns casais se propõem, desde que seja permitido, em que combinado, que você tem o bondage, que é a escravidão, né, do B, você tem o D de dominação, M de masoquismo, S de sadismo. Tá? Então existe toda essa... Para você ver, quando começa a inventar muito, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá faltando. Era para ser bom o basiquinho. Eu acho que feijão com arroz sempre vai resolver. A gente vê em filme e tem que ter umas palavras. Exatamente. Porque não é o não, né? O não faz parte do jogo. Aí tem que ter uma palavra que é hipopótamo. Aí tem que parar. Exatamente, né? Porque é a margem de segurança. É muito difícil você ter um relacionamento que seja BDMS, que vai acabar bem. Porque, por exemplo, você imagina um casal que começa e um já está acostumado àquilo e o outro nunca fez. A probabilidade do que nunca fez se lambuzar... O exemplo do 50 Tons de Cinza, que fez muito sucesso, né? Exatamente isso. Então, o que acontece? Qual é a garantia daquele que nunca fez perder a mão? Não perder a mão. Muito difícil. Muito difícil. E a gente viu isso, né? No casal que se separou há pouco tempo, em que foi revelado prints dessa relação, me parece que foram permitidos esses prints pelo próprio casal. Porque tá rolando Quem divulgou os prints foi o Léo Dias, se eu não me engano. Mas assim, ele recebeu da fonte. Não foi roubou, pegou, o que me parece foi uma coisa permitida. E aí eu fico pensando... Que ela estava alegando que era violência e ele alegando que era combinado, é isso? Porque assim, me parece que era um casal que desde o início, o que a gente via era que era uma relação disfuncional. Desde o início, me parece que começa em 2022, se eu não me engano. E sempre os diálogos que foram postados depois que o Léo Dias colocou isso no ar, começa lá mesmo, em 2022. E sempre muito, cuidado, tá perdendo a mão, tá? Mas ao mesmo tempo vinham outros prints. Faca.
Mas vem outros prints, não, te amo, você é o amor da minha vida, tá. Ok, aí a gente já via que tinha ali alguma coisa que não estava legal. Aí se casa, né? O casamento, se eu não me engano, foi neste ano, 2024. 3 meses, eu acho. E 3 meses depois a coisa acaba. De repente, né? Que aí me parece que foi revelado tudo isso. Isso. Realmente, se você parar para pensar... Tinha até assinaram de confidenciabilidade, né? E não podia. E acabou vazando. Sim, mas não sei se vazou ou se foi posto. Não, foi posto. Então, até essa coisa que foi assinado não vale. Porque tem uma coisa, Vilela, que é as emoções fora de controle. Ninguém segura emoções fora de controle. Não existe. Pode assinar o papel que for. Ah, sim. No calor da emoção, a impulsividade fala mais alto. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.